Ricardo, ele hoje vai falar sobre Senhor, Senhor. Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. É um trecho de Mateus. Bom dia. O Wagner deu assim todos os spoilers possíveis e imagináveis sobre o que eu ia falar hoje. Mas tudo bem, a gente vai ver aqui no decorrer da palestra. Tá? Como ele falou, hoje é um dia especial que, de acordo com o calendário cristão, a gente comemora a ressurreição do Cristo. E é interessante a gente revisitar esses conceitos, a gente revisitar, reler, relembrar. Todo ano a gente revisita esses mesmos acontecimentos em semanas diferentes, em períodos diferentes do ano, aproveitando a deixa da leitura que foi lida aqui, e o aproveitamento dessa visita que a gente faz todos os anos nas mesmas datas. Semana Santa, Corpus Christi, Natal, Ano Novo, e tantas outras datas, e tantos outros dias santos que os 365 dias do ano existe um santo atrelado àquele dia. Então, nos 365 dias do ano, a gente revisita luminares, nomes importantes, não só do catolicismo, mas importantes como ícones de bondade, alguns sim, outros nem tanto, mas ícones de bondade, ícones de trabalho. E qual o aproveitamento que a gente tira desta revisitação, dessa revisita que a gente faz todos os anos ou todos os dias? Eu achei muito legal essa leitura, tá? Porque a gente revisita as situações todos os dias da nossa vida. Hoje, eu estou revisitando a oportunidade que eu desperdicei ontem. Amanhã, certamente, essa mesma oportunidade vai se fazer presente, eu vou revisitá-la. E qual vai ser o meu aproveitamento disso? Eu vou deixar passar? Vou deixar seguir? Vou deixar o dia correr o seu curso natural? Como todas as vezes, como na maioria das vezes a gente faz, se envolve com o cotidiano e deixa o que é mais importante das nossas vidas relegados a segundo plano. Fica aqui uma primeira reflexão. Eu estou revisitando, 3 anos depois, o uso de máscara. 4 anos, né? 4 anos. Pensei que eu nunca mais fosse usar esse negócio. Estou com falta de ar até agora. Vamos lá. Há muito tempo atrás, no reino da Sapolândia, tinha lá uma competição anual. Tá? O reino da Sapolândia é o reino dos sapinhos. Tá? Então tinha uma competição anual lá, onde tinha um pau de sebo, semelhante ao pau de sebo que a gente conhece nas festas juninas, e que é uma dificuldade danada para a gente subir naquilo. Eu, particularmente, nunca tentei. Em todo ano era uma disputa danada, e ninguém nunca tinha conseguido subir no pau de sebo, né? Até que um dia, tá, depois de várias tentativas, um sapinho conseguiu. Mas durante essas tentativas, as pessoas que ficavam à volta, os sapinhos que ficavam à volta, né, dali, e ficavam dizendo para os outros sapinhos que estavam concorrendo: você não vai conseguir, você não vai subir, você é fraco, isso é impossível, você nunca vai conseguir chegar lá em cima, né? Impossível, ninguém nunca chegou, então você jamais vai chegar. E de repente, eis que um sapinho chegou lá em cima. E foi ovacionado, houve festa, fogos. A minha Sapolândia tem fogos, tá? Apesar de eu não gostar. Fogos para tudo que é lado, enfim.
e foram perguntar ao sapinho o que ele tinha feito para conseguir chegar lá no topo do pau de sebo. Foi aí a grande surpresa que perceberam que o sapinho era surdo. Ele não ouvia absolutamente nada. Assim somos nós. A gente tem determinação para fazer determinadas tarefas e a gente vem pré-determinado a desenvolver, a desempenhar certas tarefas. Mas a multidão que nos cerca vive a todo momento nos puxando para baixo, dizendo que nós não somos capazes de fazer isso, que nós somos fracos. Quando não a multidão que nos cerca, a nossa própria consciência, em face daquilo que trazemos do nosso passado, né, e das revisitas que fazemos lá inconscientemente, nos diz a todo momento: você não é capaz, você nunca conseguiu, você já tentou isso antes e você não vai conseguir dessa vez. Você não vai fazer, você não vai conseguir. Podemos conseguir sim. Podemos ser melhores a cada dia. Podemos chegar a encontrar o reino dos céus ainda nessa encarnação. Mas tenho absoluta certeza, não é um caminho fácil, não é um caminho árduo, é um caminho pedregoso. E as pedras machucam porque são afiadas. Assim como é afiada a língua das pessoas que dizem a todo momento da sua e te mostram a todo momento da sua incapacidade de não conseguir. Eu não falo daquelas pessoas que estão à nossa frente, olhando para os nossos olhos, porque na maioria das vezes aqueles que falam determinadas coisas não têm a coragem de falar tete a tete. Mas daqueles que já estão no mundo espiritual e que não querem ver o nosso sucesso, daquele ao qual prejudicamos em algum dia, tomamos decisões erradas que vieram a prejudicá-los, e eles nutrem por a gente uma certa raivinha, uma certa antipatia, e não quer que a gente cresça, não quer que a gente se desenvolva. E a todo momento, quando a gente tenta fazer alguma coisa, eles vêm em nosso auxílio, por assim dizer, e falam: você não vai conseguir não, cara. Eu não vou deixar. E não adianta, porque eu vou ficar aqui. Lá na frente você vai entender o que eu estou falando. E não adianta de blá, 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 blá. Eu trouxe um slide sobre isso. Porque a gente não vai conseguir. A gente é capaz, sim, de conseguir. A gente é forte o suficiente para romper qualquer tipo de barreira. Principalmente as barreiras que nos limitam a caminhar em frente. Porque essas barreiras não são impostas por ninguém. São impostas por nós mesmos. Com os nossos dramas, com as nossas vivências, com os nossos medos, as nossas covardias diante da vida, a nossa falta de coragem para tomar uma decisão. É difícil. É muito difícil. Mas é um drama que todo mundo passa, porque drama não dá em poste. Drama só dá em ser humano. Alguém já viu poste sofrendo por drama de consciência? Não vai ver. O poste está ali cumprindo a função dele. Agora nós sofremos. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Qual é o caminho para o reino? Faz uma reflexãozinha rápida. Na realidade, essa reflexão é uma revisita a tudo aquilo que a gente já viu, já leu, está cansado de ler, está cansado de ouvir, e às vezes a gente faz sem absolutamente prestar atenção no que a gente está fazendo. A gente faz por fazer. E deixa o mais importante se passar, que é o aproveitamento daquilo que você está fazendo. E muitas vezes a gente toma uma atitude, toma uma ação, sem prestar atenção na amplitude daquela ação e sem tirar o menor aproveitamento.
daquela situação, sobre aquela ação. Uma ação que para os olhos dos outros, pô, cara, que maneiro, olha lá que legal, mas você mesmo, você deixou passar batido. Não teve aproveitamento nenhum. Então, vamos fazer uma revisitação aqui. Aqui eu fui jogando um montão de slides, está aleatório, porque o tempo estava curto ontem e a gripe estava braba. Tá. Blá, 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 blá. A verdadeira devoção vai além das palavras. Adianta eu dizer que sou devoto de Deus, sou devoto de Cristo, sou devoto de Jesus, sou devoto do santo A, B, C, D, XPTO da vida, e não ser verdadeiramente, não seguir verdadeiramente o que prega na cartilha desses a quem eu digo ser devoto? Adianta eu dizer que eu sou espírita, vou ao centro uma vez por semana, ouço uma palestra, mas quando eu saio daqui eu não reconheço o meu próximo que está ali no portão, necessitando de ajuda? Ah, mas eu vou ao centro uma vez por semana e distribuo comida. Legal isso. Mas de que forma você distribui a comida? De que forma você se prepara para distribuir essa comida? Porque distribuir comida, todo mundo distribui. Eu canso de ver ali no centro do Rio de Janeiro, no centro do Rio, as pessoas darem seus lanches, darem suas migalhas para aquelas pessoas que pedem, simplesmente com o intuito de afastá-las. Tipo, cara, toma aqui, vai, segue teu caminho. Tá? Isso seria mais para frente, mas eu vou aproveitar. Eu recebi esse texto, é uma palestra do Haroldo, eu recebi isso minutos antes da gente começar. Eu achei muito pertinente trazer, porque justamente fala sobre a verdadeira devoção que vai além da palavra. Como eu falei, porque eu me preparo às vezes para fazer uma ação aqui no centro. Me preparo, faço oração, faço prece, faço conexão, mas aí quando eu chego lá fora, para dar cumprimento àquela ação que eu me preparei aqui dentro, aquela ação vai por água abaixo. Porque entra o personalismo, entra a vaidade, entra o orgulho, enfim, entra tudo que não deveria entrar no meio de um processo que deveria ser um processo singelo, um processo lindo, um processo imaculado. Conseguiu aí? Quem vai falar aqui é o Haroldo, tá? Eu lembro que quando eu comecei, 15 anos de idade no Grupo Espírita, tinha uma distribuição de sopa. Tinha um senhor que distribuía sopa. Aí ele ficava assim, um caldeirão e a sopa, ele, próximo, sopa. Próximo, rápido aí, sopa. Vamos. Aí começou a falar, vem aqui. Aí eu perguntei, o que é isso? Ele, isso é caridade. Entendeu? O que o Paulo está dizendo? Ainda que eu reparta todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Por quê? Porque você fala assim, eu distribuí 5.235 sopas. Aí o Espírito Protetor fala, e amor? Não. Só dei a sopa. Aí você fala, mas eu construí uma creche para 10 crianças. O outro fala assim, eu para 50. Aí vem o Divaldo e fala, e eu para milhares. Perceberam? Mas existe um aspecto no amor. Quando você edifica o seu monolito,
não há nenhum outro espírito na criação divina igual a você. Então seu amor é único. É a única coisa sua que é única. Eu me lembro que quando eu comecei 15 anos de idade... Precisa fazer algum tipo de comentário sobre esse texto do Haroldo, sobre essa palestra do Haroldo? Ou cabe em nós uma profunda reflexão sobre aquilo que fazemos dentro da casa espírita? Porque a gente vem à casa espírita para aprender a sermos melhores. Aprendemos a abandonar os nossos orgulhos, as nossas vaidades. E no primeiro problema que acontece, no primeiro mimimi, e mimimi tem em qualquer lugar, gente, não é só dentro da casa espírita. No primeiro mimimi que acontece, o que é que a gente faz? Estou fora, não quero saber mais disso. Isso não é mais para mim. Então, o que você está aprendendo? Qual é o teu interesse em permanecer no grupo espírita? Melhorar? Sim. Um dia você vai chegar lá e talvez a tua permanência, a tua constância no grupo espírita faça com que você realmente acorde e veja que as atitudes que você vem tomando até agora não são as melhores atitudes em relação a você mesmo e em relação àqueles que você lida dentro de uma casa espírita, dentro de um grupo religioso, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. É isso que a gente tem que fazer. Revisitar a nossa consciência e as nossas atitudes a todo momento. E ver, mais uma vez, parafraseando Emmanuel, o aproveitamento que a gente está tirando de cada lição que a gente aprende, de cada ação que a gente faz, de cada situação que se apresenta na nossa vida. Então, a verdadeira devoção vai muito além da palavra. Ela está na atitude, ela está na quantidade de amor que você distribui. Essa é a verdadeira devoção. Olha que você me emocionou agora te ver aí, viu? Para com isso, por favor. A prece é agradável a Deus quando vem de coração. Não basta dizê-la com os lábios. É esse blá 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 que a gente escuta toda quarta-feira. Por isso que eu falei que a Maria ia entender o que eu ia falar. Toda quarta-feira a gente escuta aqui, porque vocês ficam de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. São aqueles amigos que vêm aqui às quartas-feiras nos visitar e que não gostam muito dos trabalhos que a gente faz, porque acham que a gente está se intrometendo, a gente está tentando ajudar de alguma forma, e eles acham que isso é uma intromissão. Então eles dizem que a gente fica de blá blá blá. E é o tempo todo. Blá 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 é a palavra, é o termo mais brando que eles usam em relação a gente. Tá? É o mais brando. A prece é agradável quando vem do coração, não basta dizê-la com lábios. Quantas vezes, em momentos de prece, em momentos de oração, em momentos de profunda reflexão, a minha mente divaga, some, desaparece daquele lugar onde eu estou e sobra para mim apenas a verborragia, o falar. E disso a gente está cheio. De belas palavras, de belas frases, de belos contextos. Agora, de ação, aquela palavra que aquece o teu coração, aquela palavra que aquece o teu ser, essa é muito mais além. Então, simplesmente falar por falar. Eu costumo brincar muito com as pessoas. Falar por falar, prefiro que você fique calado. Porque falar por falar, né?
já estou cansado de ouvir determinadas coisas. Então, não fala nada, fica calado, é melhor. O silêncio também, muitas vezes, diz muito. Diz muito mais até do que uma sequência de frases, uma sequência de palavras, uma sequência de orações, por assim dizer. A verdadeira devoção é viver a caridade. Como aquilo que que o Haroldo falou. Eu distribuí 5.337 sopas. Mas e a caridade? Você distribuiu? Você levou a palavra àquele irmão que você entregou a cesta, que você entregou a quentinha, que você entregou a comida? Ou você simplesmente só entregou a quentinha? Você realmente deu um bom dia para aquela pessoa que está entrando na casa, que está vindo em sua direção? Ou você simplesmente foi formal, como a gente geralmente é? Eu sou uma pessoa educada. Então eu dou aquele bom dia, com aquele sorriso amarelo nos dentes, na boca, certo? Mas não dou aquele sorriso que vem do coração. E quem está do outro lado percebe o que está recebendo. Porque muitas vezes o teu corpo fala. A sua boca fala bom dia, os seus lábios sorriem, mas o teu corpo, a tua expressão, a tua energia não condiz com aquilo que você está falando. Até para isso a gente tem que se preparar. Até para isso a gente tem que se educar. Aprender a dar um bom dia, aprender a dar um bom dia verdadeiro. Até para levar uma comida na rua. Eu estou batendo muito nesse termo, porque todas as casas espíritas fazem isso. Uma grande maioria. E a gente encontra muita gente despreparada, infelizmente, na lida do trabalho, que só leva a comida. A gente encontra muita gente despreparada para receber uma pessoa que vem ali com um sorriso, com um abraço fraterno. Ser aquele diferencial. Essa é a nossa meta. Seja você o diferencial para aquela pessoa, porque você não sabe se aquela pessoa que está entrando por aquela porta pela primeira vez, pela 10ª, pela 5ª, o que ela está trazendo. E muitas vezes a gente se coloca na condição de querer resolver o problema dela, como quando o problema dela é simplesmente um bom dia, com um sorriso nos lábios. Um bom dia, aquele bom dia que vem de dentro, sabe? Que o teu coração sorri para a pessoa, que é tudo o que ela está precisando naquele momento. E muitas vezes, você vê diante de você, diante de um simples bom dia que você dá, de um abraço, aquela pessoa desmorona. Por quê? Porque era aquilo que ela precisava. E às vezes eu chego e bom dia, como é que vai? Tudo bem? Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Eu faço assim, como é que vai? Bom dia. E aí, quanto tempo que eu não te vejo? Né? Bom dia. E vai passando. Não é aquilo que as pessoas querem. Quem vem à casa espírita quer acolhimento. E a gente está aqui para aprender a acolher. O Wagner, amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que desejaríamos que nos fizesse, que fizéssemos para nós mesmos. Para por aqui? Eu acho que Kardec vai um pouquinho mais além. Fazer todo o bem que está ao nosso alcance, pois não promover o bem que está ao nosso alcance é promover o mal. Não fica só aqui. Eu não gosto, eu não quero que
que me tratem mal, então eu não trato mal. Mas a pior forma, tá? E a gente costuma dizer que o contrário do amor é o ódio. Não é não. O contrário do amor é a indiferença. O contrário do amor é o desamor. É a pior forma de você tratar um ser humano, é a indiferença. Então, desejar aos outros aquilo que queríamos, que desejaríamos que para nós mesmos, é um grande passo. Mas levar a ele aquilo que ele está precisando, levar para ele o amor que ele está precisando, e não levar a indiferença, deixar passar a oportunidade. Essa oportunidade vai voltar, ela vai te visitar novamente, mas será que você vai deixar passar novamente? Quantas vezes vamos precisar ler isto aqui para a gente entender que a gente precisa dar um passo mais além do que simplesmente não desejar ao próximo aquilo que queríamos que nos fizessem. Eu não faço mal, e a gente cansa de falar, ouvir isso, né? Ah, eu não desejo mal a alguém, não desejo mal a ninguém. Eu não falo mal das pessoas, eu trato todo mundo com educação. Mas e o diferencial? Perdão. E o diferencial? Tá? E fazer todo o bem que está ao seu alcance. Há um tempo atrás eu contei uma historinha aqui do Paulo Coelho, eu não sou muito... Não vou falar. Eu contei uma historinha do Paulo Coelho, tá? Apesar de não ser leitor, né, dos seus livros, mas esse livro especificamente eu li, relata muito bem isso. Quem está aqui vai ouvir de novo e finge que não ouviu, tá? Faz cara assim, que legal, tá bom? Venho passando pela rua, vejo um buraco, caio dentro do buraco. Levo muito tempo para sair do buraco. Grito socorro, ninguém me ajuda. De repente, pelas minhas próprias forças, consigo sair do buraco. No dia seguinte, passando pela mesma rua, olho o buraco, pumba, caio dentro do buraco de novo. Nossa, como eu fui desatento. De novo no mesmo buraco. Levo um bom tempo para sair. Mais uma vez peço socorro, ninguém me ajuda, mas eu consigo com as minhas próprias forças sair. No terceiro dia, estou passando pela rua, olho o buraco, lembro do que aconteceu no dia anterior e desvio do buraco. Não caio mais nele. Beleza. No quarto dia, passo novamente, lembro do buraco, desvio do buraco, mas escuto o grito de alguém caindo no buraco. Sigo o meu caminho. No sexto dia ou no quinto dia, se eu perdi a conta, venho caminhando pela rua, vejo o buraco, olho uma tábua, vou lá e fecho o buraco. Pronto, ninguém mais vai cair no buraco. Eu estou fazendo todo o bem que está ao meu alcance. Eu estou me preocupando com as pessoas que vão passar por ali. O buraco não é problema meu. O buraco, sei lá quem fez, SEDAI, Águas do Rio, Light, sei lá quem foi que fez. Alguém cavucando lá para roubar cabo de energia. Virou moda no Rio de Janeiro. Não fui eu que fiz. Mas e a consequência do ato que alguém fez? Eu não posso amenizar aquilo? Eu não vou estar fazendo todo o bem que está ao meu alcance? Evitando que alguém caia, sinalizando, olha, aqui tem um buraco. Eu tapei, mas olha, aqui tem um buraco. Eu estou, cuidado para que vocês não caiam. É disso. É disso que eu estou falando. Está dando para ler aqui? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Despindo-se do homem velho, como foi o que Paulo nos disse, e revestindo-se do homem novo. Para mim está meio borrado aqui, não sei se para vocês conseguem enxergar bem. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar a si mesmo.
E quanto esforço é necessário? Quanto esforço é necessário? É um esforço que dói. É um esforço que te machuca, que te maltrata. Você sente a sua carne sendo dilacerada. É como se você pegasse uma faca e rasgasse o peito, procurando algo dentro de você, tentando tirar aquilo de dentro de você. Esse é o esforço que a gente precisa fazer. É trabalhoso, é um esforço diário. Eu costumo brincar, tenho brincado muito sobre isso. A gente tenta esquecer, a gente tenta não lembrar de certas coisas, mas aí vem o capetinha com um garfinho e pimba, espeta o teu bumbum. Aí você lembra aquilo. Aí aquilo, quando você lembra, você revive. E quando você revive, você traz para dentro de você, traz para dentro das suas células, todas as emoções que você viveu no momento em que você passou por aquela situação. Isso é ruim. Aí o que é que você faz? Aí você corre para o lado do anjinho. Anjinho, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o anjinho vem, te abraça. 5 minutos depois, vem o capetinha, aí já não vem com mais um garfinho não, ele vem com 2. Espeta de novo. Aí o que é que acontece? Você revive pela segunda vez no teu dia aquela mesma situação e aquela mesma angústia e aquele mesmo sofrimento que você viveu momentos antes, dias antes, meses, semanas, anos, décadas antes, e você está revivendo esta situação. E cada vez que você revive uma situação que não é legal para você, o teu corpo sente, as tuas células sentem, você está mandando um recado para ela, você está despejando na tua corrente sanguínea adrenalina, e eu não sou médico, tá? E uma série de outras substâncias que são nocivas ao nosso corpo. Mas o que você faz? Você continua fazendo. Quando você diz que nunca vai perdoar alguém, você está dizendo para você, tá, que aquela pessoa vai ficar prisioneira. O não perdoar, eu vi um hindu falando uma vez, o não perdoar é como se você colocasse na sua caixa mental, na sua casa mental, um inquilino que não paga aluguel. E ele está ali. E você está revisitando aquilo ali a todo momento. Perdoa, abre a porta, bota esse inquilino para fora. Mas não. Você quer não perdoar, você quer viver no rancor, no ódio, na mágoa. É difícil. O trabalho do perdão talvez seja um dos trabalhos mais difíceis. Trabalho mais trabalhoso seria uma redundância, tá? Então, vou usar trabalho mais difícil que a gente tem pela nossa vida, pela nossa frente. Eu acho que todos nós, de alguma forma, já viveu, ou vive, ou vai viver situações em que vai estar diante do perdão. O perdão que Jesus nos deu lá na cruz, lembra? Que ele falou assim, uma coisa mais ou menos parecida: perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. E eu costumo dizer, aproveitando essas palavras, fazendo um trocadilho, se fosse hoje, Jesus falaria: perdoai-lhes, Pai, eles ainda não fazem o que já sabem. Seria um pouquinho diferente, tá? Então, domar as próprias tendências é um esforço diário. O que é mais interessante é que muita gente estaciona aqui. Eu sou orgulhoso. Legal. Já tenho a informação. Quando você está de posse de uma informação, o que você faz com aquela informação? Você simplesmente descarta ou você usa aquela informação em teu benefício?
ser inteligente, vai usar aquela informação em seu próprio benefício. Pô, eu sou o cara orgulhoso? Eu sou avarento? Sou. Então, o que eu preciso fazer? Continuar orgulhoso, continuar avarento? Continuar fazendo as mesmas coisas que eu vim fazendo até hoje, esperando colher resultados diferentes? Isso, para mim, é conceito de insanidade. Uns chamam de cabeça dura, né? É aqui, é para baixo. Eu tinha colocado aqui, porque nesse texto aqui, tá? Eu ia falar sobre piedade, então eu trouxe. Ai, caramba, desculpa aqui, tá? Conceito de devoção. Eu me deparei com uma situação muito legal. Apego sincero e fervoroso a Deus, ou aos santos, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares, privadas, sentimento religioso. Me deparei com isso aqui, ó, piedade. A prática da devoção, ela requer um sentimento de piedade, um sentimento nobre, o que muitas vezes a gente não faz. Eu sou devoto de Jesus, eu sou devoto de Maria, eu toda Semana Santa vou lá, piso no tapete de sal, que as pessoas têm um trabalho fenomenal para fazer. Eu vou toda semana depositar lá a minha contribuição no centro espírita, mas eu ainda não cultivo piedade dentro de mim. É necessário que a gente cultive piedade. É um sentimento nobre, difícil de desenvolver, trabalhoso, porque isso aqui esbarra onde? Esbarra no orgulho. Eu ser piedoso? Porque você ser piedoso, você ser bondoso, virou sinônimo de você ser bobão. Ah, fulano é bondoso. Ah, aquele cara é bobão. Pô, o que é legal, certo? É você ser como todo mundo é. É você entrar na vala comum. É você fazer o que todo mundo espera que você faça. Ou seja, recrimine, não seja piedoso, não perdoe, crucifique. Estamos falando hoje da ressurreição, hoje no dia da ressurreição de Cristo. Crucifique, julgue, maltrate. Então, quando você mostra um sentimento de piedade, todos, ou uma grande maioria, inclusive daqueles que você mais espera que te compreendam, que estão no seio da sua família, esses são os primeiros a virarem as costas para você. Por isso que eu falei, é um trabalho difícil. É um trabalho doloroso. Dá resultado? Dá. Porque as coisas só mudam se você mudar. Eu não consigo mudar ninguém. Levando o exemplo da família. Eu consigo mudar o pensamento dos meus pais, que já os tenho, tá? Das minhas filhas, daqueles que me cercam, do meu neto. Eu não consigo mudar. Eu consigo mudar o meu pensamento, a minha atitude, e a partir da minha mudança, da mudança da minha atitude, eles vão ver, pô, aquele cara está mudando. Tem alguma coisa acontecendo ali com o Ricardo, ou com o Passarelli, ou com o Wagner, que está fazendo ele mudar. O que será que está fazendo esse cara mudar? Deixa eu tentar entender. Mas não, eu me limito apenas a classificá-lo como bobão. Ele é bobão. Ficou velho e virou bobo. Enfim. Vamos lá. Então, observância das... Não era aqui. Ó, está me boicotando, hein? Ó. Ah, foi. Observância das práticas inspiradas
por zelo religioso, é o que define devoção. Tá? Devoção, se eu sou devoto de Jesus, eu tenho a obrigação de seguir-lhes os passos. Eu tenho o dever moral. E quando a gente fala de moral, o troço fica pesado. Eu tenho o dever moral de seguir os passos dele. Se eu sou devoto a ele. Agora, eu sou devoto a ele, mas sigo os passos de outra pessoa. Eu sigo o passo daquele guru que está lá na internet, lá no Instagram, dando um montão de recado. Desses pseudos sábios que aparecem no Instagram a todo momento. Estou tentando, hein? Estou tentando aqui, mas está difícil. Foi. Devoção é servir com humildade. Não é servir com soberba. Vamos lembrar do trecho da palestra do Haroldo? Tá? Quando fizerdes um banquete, não chameis os amigos ricos, mas os pobres e aleijados. É servir com devoção, é servir com caridade, é tornar aquela pessoa especial. Porque para alguém, você é especial. E esse alguém faz você se sentir especial a todo momento. Se não é alguém encarnado, é o teu amigo espiritual, que está ali do teu lado, te dando força e falando, vai, cara, você é especial. Olha a história do sapinho. Vai lá, você consegue. Ele não fala o contrário. Ele vai falar, vai lá, faz, você consegue. Pô, mas é difícil. Vai, cara, você consegue. Fazer as pessoas, sabe, se tornarem especiais. Acho que isso é uma atitude tão nobre que me faltam até palavras para descrever. Tá? Alguém já trabalhou aqui no mundo corporativo? Muita gente aqui trabalha em mundo corporativo, correto? Quando você entrou na empresa que você está atualmente, ou quando você começou a sua vida na empresa, você perguntou o nome da faxineira, da cozinheira, da copeira, daquela pessoa que faz a manutenção no banheiro? É a pessoa mais importante que tem na empresa, que é ela que vai te dar cuidado. Ela vai cuidar do ambiente que você trabalha, ela vai cuidar da limpeza que você trabalha, ela vai fazer o cafezinho que você toma. E às vezes a gente não sabe o nome da pessoa. Esses dias, na empresa onde eu trabalho, mudaram a copeira. Eu não sabia, eu sabia que tinha saído um BO lá qualquer, que a anterior tinha sido mandado embora, mas não sabia que iam trocar assim com tanta rapidez. A gente é peça, né? Peça de reposição, quebra uma, troca e a engrenagem continua funcionando. Quando eu cheguei, eu vi a senhora lá com o uniformezinho, toda bonitinha. Bom dia. Ela, oi, bom dia. Eu falei, qual o seu nome? E eu tenho um problema sério, que eu tenho uma dificuldade de gravar nome incrível. Tá? Ela falou, é Isis. Eu falei, oi, dona Isis, seja bem-vinda, meu nome é Ferraro. É o meu nome de guerra no trabalho. Tá? Ela, oi, tudo bem? Eu dei 2 passos, entrei na minha sala, peguei minha caneta, escrevi o nomezinho dela na minha mão. Porque senão eu ia esquecer. Na próxima vez que eu passasse por ela, eu não ia lembrar o nome. Isso é uma deficiência minha, tá? Falta de atenção, sei lá, alguma coisa. Tá? Na hora do almoço, eu passei por ela, eu falei, dona Isis, tudo bem? Voltei do almoço. Na hora que eu fui embora, oi, dona Isis, tudo bem? Ela estava, já não esqueço mais o nome dela. Isso é importante. Porque muitas vezes a pessoa, ela vem numa condição tão fragilizada do mundo em relação a você, tão fragilizada na sua direção, tá? Que ela só espera de você
que você a torne especial, para que você a ouça, para que você faça dela, sabe, torne o dia dela melhor. Que seja com um sorriso, com uma palavra, com um abraço, ou simplesmente chamando ela pelo nome. E às vezes no dia a dia a gente passa pelo porteiro do nosso prédio, a gente nem dá bom dia. Eu não tenho esse problema, que meu prédio não tem porteiro. Tá? Certo? Mas tem um montão de gente lá que, se eu pudesse, eu não falaria bom dia. Mas a educação manda e eu falo bom dia com todos eles. E com um sorriso nos lábios, da mesma forma. Então, tornar alguém especial, fazer alguém especial. A gente não gosta de se sentir especial quando a gente recebe um presente de alguém? Né? Você não se sente, sabe, especial? E se você recebesse todo dia um presente de alguém, que não seja um presente material, mas que fosse um sorriso, um abraço, aquilo faz diferença. Eu tenho um amigo que há uns 4 anos atrás, ele começou a mandar todos os dias para mim uma mensagem de bom dia. Bom dia, meu irmão, que Deus abençoe todos vocês, incluindo a família. Bom dia, meu irmão. Aí um dia eu comecei a responder. Bom dia, meu irmão, que Deus te abençoe. Né? Dia seguinte, bom dia, meu irmão, que Deus te abençoe. Passado 4 anos, e ele sempre me manda mensagem às 4 horas da manhã, que é a hora que ele levanta para ir trabalhar. Aí eu escuto o celular vibrando, todas as vezes. Quando eu acordo, 6 horas da manhã, 5h30, a primeira coisa que eu faço é o quê? Pegar o celular para ver se tem a mensagem dele. E quando a mensagem dele não está lá, eu me preocupo. E na mesma hora bom dia, meu irmão, está tudo bem com você? Por quê? Eu sou uma pessoa especial para ele e ele se tornou uma pessoa especial para mim. Eu tenho prazer em dar bom dia a ele todos os dias pela manhã. Legal se a gente pudesse fazer isso com todo mundo que estivesse à nossa volta. Agora é aqui. Para cá. Para cá. Ou para baixo. A verdadeira devoção não é medida pelos rituais ou palavras, mas pela prática do amor ao próximo. Cristo nos ensinou que amar é agir, colocando os outros antes de si mesmo, mostrando compaixão e empatia. Essa devoção genuína é o que realmente importa para aqueles que buscam viver uma vida cristã, significativa e que se esforçam para entrar no reino dos céus. A gente acha, como nessa máxima que a gente fala, Senhor, Senhor, eu não bebi contigo, não jantei contigo. E Jesus fala, afastais de mim, aqueles vós que cometeis atos de iniquidade. A gente pensa que a gente simplesmente indo fazer uma boa ação, ou a gente simplesmente, já é um começo, tá? Pensar em fazer uma boa ação faz toda a diferença. Mas a gente acha que somente ir, sentar, ouvir e sair vazio da mesma forma que entrou, não deixar que aquilo que ouviu penetre dentro da gente, a gente vai estar bem na fita. Ah, mas quando eu chegar lá em cima, eu vou falar, mas eu ia para o Grupo Fraterno todos os dias, todos os domingos pela manhã, ouvi todas as palestras. Colocou em prática todas as palestras? Eu tenho certeza que quando eu chegar lá em cima, eu vou falar assim, mas eu fazia palestra lá. E vão me perguntar assim, você colocou em prática aquilo que você falava? E eu vou ficar com cara de tacho. Tá? A mesma coisa, tu tá rindo, tu também vai para lá. Aquele céuzinho lá, que está lá, e tu não vai não. Tá? Pelo menos agora. Um dia a gente vai. Mas no momento, a adiantar, eu tenho certeza, tá, que se apenas sentar aqui e deixar que a palavra entre por um ouvido, saia pelo outro, e eu saia daqui tão vazio quanto eu entrei, não vai me levar ao reino dos céus. Vai me fazer permanecer ainda aqui, num local onde há sofrimento e ranger de dentes,
por um tempo mais ou menos longo, por um tempo mais ou menos indeterminado. Até que chega um dia, pelo benefício da dor, eu resolvo mudar. E eu resolvo perceber que aquelas palavras que eu ouvia tanto começam a ecoar de uma forma diferente dentro de mim. Aí eu começo a fazer a mudança, aquela famosa reforma íntima. E aí eu começo a trilhar o caminho que me leva realmente ao reino dos céus. Realmente a um local onde eu possa colher os frutos de uma vida de bem-aventuranças que eu promovi aqui na terra. Falta um minuto. Aqui a gente volta. A fé sem obras é morta. Jesus inicia isso lá no estudo. Jesus inicia com uma advertência. Não é suficiente dizer Senhor, Senhor, não basta reconhecer sua autoridade ou se dizer cristão. O que nos conduz ao reino dos céus é fazer a vontade do Pai. Muitos dirão, mas profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, e Jesus responderá, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. A fé verdadeira, se revela pelas obras, como diz Tiago em sua epístola. A fé sem obras é morta. Ser espírita, leia aqui, ser cristão, tá? Ser espírita, ser cristão, não é apenas conhecer os ensinamentos e vivenciá-los. De que me adianta eu ler todos os livros de Chico Xavier, todos os livros de Emmanuel, li o Pentateuco de cabo a rabo, né, de rabo a cabo, de trás para frente, de frente para trás, mas e aí? Coloquei alguma vez aquilo ali em prática? Eu costumo sempre fazer uma brincadeira, todo mundo aqui tem um livro, eu costumo dizer uma coisa, todo mundo aqui tem um livro espírita em casa, não tem? Tem não? Tem não? Tem? Eu confesso que eu me assustei. Então todo mundo tem um livro espírita, ou já leu um livro espírita. Nesse livro espírita fala de amor? Não? Fala? E o que você fez desse amor que você leu no livro espírita? Você deixou ele na gaveta? Eu costumo sempre perguntar, eu falo que isso é amor de gaveta. Que a gente possa pegar esse livrinho, esse amor que a gente leu no livro, esse amor que a gente, sabe, tanto lê em todas as obras, porque todas elas têm o cunho de nos fazer melhor, de nos fazer seres melhores, para que possamos aprender a amar. Que a gente possa pegar aquele texto, tá, e gravá-lo em nosso coração. Tirar aquele texto que está na gaveta e gravá-lo, não deixar ele apenas na retina dos nossos olhos, mas gravado em nossos corações. Eu aprendi, ou eu estou aprendendo a amar. Muito obrigado, gente. Um bom domingo a todos.